Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Olha, nós fizemos aí a nossa viagem com episódios do 11 até o 25 e os outros, no caso o 26 e o 27, um deles é justamente este. Nós vamos aí tratar de alguns assuntos com relação à alimentação, mas alimentação de quê? Da galera do caravanismo, algo muito importante na nossa vida, para a nossa saúde, inclusive para viajantes. Por que eu falo isso? Às vezes nós nos deslocamos, viajamos para lugares assim meio ermo, meio esquisito, longe de grandes cidades, onde vai ter uma saúde aí mais escassa. Então, é legal que a gente se alimente de forma correta para não termos certos problemas, principalmente quando isso é a longo prazo. Então, às vezes a gente já faz uma série de coisas meio complexas, esquisitas com relação à alimentação, porque nós somos doutrinados a isso. A gente nasce no lar, onde as pessoas comem daquela forma, e a gente vai aprendendo, e alguns tentam aprender outras coisas e outros não. E eu vejo muito em carros pequenos, menores, não vou dizer nem nos carros maiores, que as pessoas não têm o hábito também de faz cada coisa, é miojo, né? É um macarrãozinho, tá com um monte de salsicha picada para poder resolver o problema naquele momento, achando que isso tá hambúrguer, pão de forma, mussarela, cachorro quente, é muita coisa processada. E aí, como é que fica os nutrientes, as vitaminas, um monte de coisa? É meio complicado. A gente tem que se atentar a isso também. De repente você está lá afastado, vou dar um exemplo aqui, eu já estive em Caraíva, por exemplo. Se você precisar de um atendimento médico, você vai andar 70 e poucos quilômetros para ser atendido em Porto Seguro, um exemplo. Estrada de terra, complicadíssima, percurso demorado, e se for uma emergência? É muito complexo isso. A saúde é tudo. Já vimos amigos nossos aí que estão na estrada que dá infarto. Tudo bem, pode ter dado infarto na casa dele também, mas como que ele está se alimentando? Como eu disse, principalmente nos carros menores. Acontece muito com quem vive em Kombi, viaja em Kombi. Falando em carros menores, tem um casal de amigos nossos, eu pontuei algumas coisas aqui até para me não esquecer. Tem um casal de amigos nossos que é o Alan e a Nani. Acabaram de sair para a estrada e vão morar um tempo na estrada. Estão sem rumo, vão andando por aí. E eles fizeram tipo uma camper. É um carro também compacto, como se fosse a Kombi, tá? Ficam em pé lá dentro, tem banheiro, tipo uma montana, que já era o carro que eles viajavam, acampavam, faziam trilha, subiam montanhas. Eles estão acostumados já com a vida. Então para eles vai tirar de letra. E eu vou aproveitar, vou deixar aqui o canal deles para vocês também entrarem lá, assistirem, muito bacana, estão fazendo uns vídeos top. Então eles estão rodando por aí, tá? E vale a pena conhecer. Então é um dos carros pequenos também. Então, gente, eu fiz um outro vídeo, esse vídeo eu vou deixar no final aqui, porque a vovó das embaixadinhas, que está também num dos vídeos que eu fiz, esse eu já vou deixar aqui no card, ó. Clica lá, assista, que é um momento que nós estamos na praia e é para ela poder mostrar a habilidade dela. Quem já assistiu, beleza. Quem não assistiu, vai lá, tá? Dá uma voltada aí, clica aí que vocês vão assistir. Eu nunca fiz embaixadinha em toda a minha vida como ela fez na minha frente. Cara, é top, é muito bacana, tá? De parabéns aí a dona Nilda, uma pessoa, gente finíssima, que fica lá no Camping Clube do Brasil de Guarapari. Se vocês um dia forem lá, vá lá conhecer ela, inclusive a cantina dela, ela faz coisas, ó, top de linha. A dona Nilda perguntou, e como é que se alimenta? Eu queria fazer uma alimentação diferente. Depois tem um amigo meu também que perguntou isso há pouco tempo, então eu resolvi fazer um vídeo. Quando alguém perguntar, eu já mando o vídeo, e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as coisas que eu utilizo. Podendo, às vezes, eu dar uma modificada em algum tipo de semente também, mas não é só isso não. Tem ovo, tem queijo, tem a água, que eu falo no outro vídeo. Tem algumas coisas lá que a gente acabou passando despercebido, porque eu não tenho o hábito de ficar falando coisas que eu vou ali pontuando. Não faço roteiro. Eu falo e vou conversando normal com as pessoas, certo? Então tem a água, que eu tenho uma quando eu viajo, que aquilo é uma medida de 600 ml que eu bebo de manhã. Porém eu boto no copo e bebo. Evitem de ficar bebendo em garrafa sem fazer higienização, porque isso aí com o tempo vai complicando. Beleza, eu não faço, eu boto ali só para poder ter a medida e coloco e bebo.
Em casa eu já tenho outro método, não tem problema nenhum, que eu já estou acostumado. Só que eu não bebo essa água de uma vez só também. Lá no vídeo eu não comentei sobre isso. Eu bebo ali entre 8, 10 minutos, é de boa, devagarinho, nada de glute-glute. E depois de 30 minutos, que eu falo até isso, aí eu já falo no vídeo, eu estou livre para tomar o meu café, para me comer o que eu quero, as coisas que eu como, que vocês vão ver naquele vídeo que lá eu mostro, até para as pessoas que têm essa vontade, que estão determinadas em mudarem alguma coisa, que nem todo mundo faz isso. Está a fim de continuar comendo como a pessoa está acostumada? Coma, sem problema nenhum. Cada um é cada um. Mas eu resolvi fazer isso para me sentir bem dia após dia. Não é para viver bastante e tal, não. E eu gosto muito dessa parte de nutrição, apesar de quando eu me formei, que não tem nada a ver com nutrição, eu fiz um outro tipo de nível superior. Se eu soubesse que eu tinha essa queda para nutrição, eu tinha feito nutrição, mas na época eu não sabia. Eu gosto de me aprofundar nisso, não fico nos vídeos das falácias, blá blá blá, blá blá blá. Nossa, eu vi um vídeo aqui que fala que a creatina faz mal, que fala que o limão faz mal. Ah, mas eu vi um outro agora que o limão faz bem, que a creatina faz bem. Não. Eu vejo, se tem um pouco de fundamento ou não, mas eu vou nas pesquisas científicas. Nós temos Google acadêmicos, nós temos as pesquisas científicas de fora do nosso país, do exterior, onde você pode traduzir para português e ler. Mas o problema é aquela coisa, eu não gosto de assistir um vídeo nem pequeno, quanto mais mas eu gosto, eu vou, me aprofundo, eu vejo. Tem pessoas aí, por exemplo, que às vezes é magra, mas a pessoa é definida, ela tem, por exemplo, massa muscular, enquanto tem pessoas que estão achando que estão bem de saúde, mas tá mais a gordura e às vezes tem menos massa muscular do que um outro, né? A famosa sarcopenia, tem gente que não sabe, nego não sabe nada. Por quê? Porque a gente vive a nossa vida cada um seguindo, mas como eu tive vontade de dar uma olhada sobre isso, todo mundo tem essa questão de umas coisas gostam mais, outras não, a gente acaba às vezes se aprofundando um pouquinho. Por isso que eu tenho uma alimentação diferente, gosto, vejo tudo, negócio de triglicérides, negócio de colesterol, HDL, LDL, o que é ruim, o que não é, o que faz para melhorar, o que não faz. Você vê nas embalagens, às vezes a gente vê lá escrito assim, alto em gordura saturada, alto em açúcar, alto não sei o que. Tá cheio disso no supermercado. É a indústria, é a venda. Então vão criando um monte de coisa. Nós somos doutrinados a entrar nesse comércio da comelância. Eu, graças a Deus, não tenho aquela coisa de, nossa, que desejo, uma vontade. Eu tô olhando uma pizza, não, eu não tenho isso. Então eu como, sacio minha fome, não tenho problema com essas coisas, porém eu como coisas mais saudáveis. Até mesmo essas coisas saudáveis tem aí os seus veneninhos que eles colocam durante a plantação e até mesmo enquanto eles estão sendo ali, desenvolvidos. Principalmente o nosso famoso e antigo trigo, que sofreu grandes modificações genéticas. Deus cria as coisas de uma forma correta e certa, ou quem não crê aí acha que, mas o que criou de uma forma correta, aí vem um homem tentando melhorar e começa na realidade a estragar. Essa é a realidade. Em 50, 60 anos aproximadamente, a mudança foi imensa. Só para vocês terem uma ideia, houve um aumento de cerca de 400% de glúten. Pesquisem, corram atrás, não fiquem só nas minhas palavras, mas isso é fato. Mais de 400% de glúten. Tudo para ele ser mais resistente a pragas, resistente ao calor, resistente a uma série de coisas, durar mais. Então o homem acabou fazendo isso com a intenção de melhorias, mas que a longo prazo isso vai arrebentando com a gente. Então houve essa modificação drástica. Ele foi o mais afetado dos 3 cereais mais importantes do mundo, que é o quê? O milho, o arroz, esses não foram tão mexidos assim por causa, culturalmente não deixaram, mas o trigo, eles fizeram o que bem entendiam. Por isso que eu acho, aí já é um achismo, esse já é um achismo, não pesquise, não olhe nada, é um pensamento meu aqui, que há alguns problemas nas pessoas, principalmente os celíacos, não são todos, mas celíacos, pessoas às vezes com doenças autoimunes, tanto é que muitas delas, quando deixam de consumir, ingerir a farinha branca, o trigo, elas melhoram, sendo que antes, um tempo bom atrás, não acontecia isso.
Creio eu que por causa dessas modificações. As duas últimas modificações foram feitas em 1992 e 1997, se não me engano. Vão lá, pesquisem aí que vocês vão ver. E não sei se farão mais. Tudo com o intuito de fazer com que ele fosse produzido em larga escala para mandar para tanta gente. E eu acho que, na realidade, existe um interesse financeiro, né? É para baratear. Baratear não. O homem vai querer baratear as coisas? Só querem aumentar. Então, olha só como que o trigo foi afetado pelo homem, querendo melhorar na realidade, querendo mais produtividade. E aí vira esse problema, a gente fica às vezes assim, sentindo aquela coisa, tomei cheio, tomei aquilo, e é bolo, é pão, é isso, é aquilo, um monte de coisa é feito com a farinha de trigo. Não esqueçam, você que tem vontade de retirar isso, é interessante consumir outras coisas também, como ferro, uma série. Nutricionista, nutrólogo, eles vão te orientar. Tirou, beleza, vai viver uma vida normal, não tem problema, pelo contrário, vai ser ótimo, maravilhoso. Só a pessoa fazendo isso para ela entender o que eu estou falando. E depois de um tempo. Isso não é também assim, então uma semana parei de comer, tá tudo igual. Não. Vai 1 mês, 2 meses, para você começar a sentir as diferenças, as mudanças. 2, 3 meses de preferência. Aí é que a pessoa vai perceber, rapaz, o negócio realmente é bom. Então o trigo de antigamente não é mais o trigo de hoje. Você pode pesquisar, revirar a cabeça. Aliás, você tem que fazer isso. Você não pode acreditar somente no que eu falo. Tem que ser igual, olhou, o Vanucci está falando lá, ou não é? Não, pega, vai dar uma analisada, vai dar uma pesquisada para ver se tem fundamento. Aqui no canal eu só falo de algo concreto, nada de achismo. Igual a alguns médicos que tem por aí, que eles são médicos renomados, eu conheço alguns que tudo que eles falam ali teve pesquisa científica, coisa séria. Então eu estou passando para vocês essas ideias, essas informações, porque nós que viajamos, temos que ter cuidados, até porque nós estamos longe da nossa cidade, das nossas casas, e os centros de saúde que tem por aí, não é lá essas coisas. Precisamos ficar atentos a isso tudo e fazermos uma alimentação legal também, que é a base para o futuro, para ficarmos bem, de saúde, não termos alguma coisa que vai nos pegar aí de surpresa. Lá no vídeo eu não deixei isso muito claro, mas eu falei sobre algumas coisas que é possível fazer em exames para você ver se está legal ou se não dá. Se não tá bom, porque o nosso corpo, de 70 e pouco por cento, ele produz o colesterol, quase ninguém sabe isso, produz colesterol. Os outros 20 e pouco para 30% é através da alimentação. Tem gente que pensa que é só através da alimentação, não é. Então tem essa diferença, tá? Isso aqui é fato, o que eu tô falando para você é fato, concreto. Tem o triglicérides ainda, né? Triglicerídeos, quando vai fazer, aquilo ali, quem come? Não é nem exagerado, mas como a quantidade que não deve, ultrapassando ali de massas, carboidratos e açúcares, vai detonar o triglicérides. Então tudo tem que ter um equilíbrio. E a gente quer comer é bom, vai comer. É tudo uma questão de costume, reeducação alimentar, que nada mais é do que a mudança gradual de hábitos alimentares, sempre focado na qualidade e equilíbrio dos alimentos. Temos que fazer isso. Lá eu falo sobre magnésio, que existe vários tipos, cloreto de magnésio PA e outros tipos aí, né? De malato, trionato, e tem um monte aí que tem umas absorções melhores. Aí tem gente que fala, falam lá que ele tem 300 funções, mas ninguém nunca fala, não, mas não vai falar qual que 300 funções. Na realidade ele não vai curar você, ele não é isso. É que ele vai ajudar nas enzimas que nós temos no nosso corpo, que faz um balanço em tudo que nós temos no nosso corpo, ele vai melhorar o funcionamento dessas enzimas, ou seja, elas precisam ter a quantidade de magnésio adequada para terem um bom funcionamento. Por exemplo, para me comer uma quantidade ideal de magnésio que eu preciso no meu corpo, eu teria que comer uma quantidade de brócolis, estou dando exemplo de um alimento, que não tem como comer ele, é muita coisa. Então as pessoas acabam fazendo suplementação. E aí vem sal integral que eu falo lá. Tem um monte de coisa. E eu já tive alguns lances na vida que foram solucionados e resolvidos porque eu pesquisei, corri atrás, vi através de pesquisa científica, não usei um medicamento e funcionou. Uma das coisas que eu carreguei muito tempo na minha vida aí foi quando eu descobri em 2000, no ano 2000, uns mesezinhos, é a tal da esofagite, que fica no esôfago, por isso chama de esôfago, fagite. É uma inflamação
nas paredes do esôfago, que na realidade o esôfago não tem uma proteção como tem o estômago para o ácido do estômago. E aqui, uma válvula que a gente tem bem aqui assim, ela não fecha às vezes direito, como se fosse válvula, tá? Tem um nome aí para vocês entenderem. Então, quando você deita, principalmente se acabar de comer, isso pode passar um pouco do líquido do estômago, que faz aquele processo ali de digestão, para o esôfago, e isso vai fazendo com que deteriore aqui as paredes do esôfago. E em 70%, isso aí é fato, dos casos de câncer de esôfago vem justamente através da esofagite. E o restante vem depois do tabagismo e outras coisas mais. Mas o maior percentual é justamente de esofagite. E muitas pessoas têm e não sentem nada, nada. Vive a vida inteira com esofagite e não sente nada. Ela vai viver, às vezes, a vida inteira, vai morrer sem ter tido câncer no esôfago e tinha esofagite. Isso vai muito de genética para genética e tal, mas essa inflamação pode virar isso. E eu fiquei muito tempo com aquilo, indo em médicos até bons, para te falar a verdade, que aprendem a medicina e remédio, medicamento, e faz parte. E aí estava sempre no mesmo nível, toda vez que eu fazia endoscopia, anualmente, para acompanhar ela, para não deixar com que ela, né? Mas é sempre o tal do omeprazol. Omeprazol, faz uma alimentação. E eu fui ver aí um desses médicos renomados, inclusive, que falou muita coisa ali. Eu entrei na regrinha dele, sem medicamento, sem nada, através de alimentação. E uns detalhes, reeducação alimentar, fiquei curado. Toda a endoscopia que eu faço já há um certo tempo para cá, nunca mais. Acabou, não tenho mais esofagite, porém, tenho que jantar. Às vezes passa por algum detalhe, às vezes vai com alguém em algum lugar, marcou uma festa, mas fora isso, em casa, até 7 horas, janto, leve, tranquilo, e após 3 horas é que eu vou me deitar para dormir, nem água pode beber para não ficar voltando coisa aqui, que é bem fino, tem gente que é largo, né? Aí volta, refluxo, e a pessoa às vezes tem e não sabe, porque eu só senti porque eu estava tomando café 3 vezes por dia. E o café é uma das coisas que atrapalha nisso, e a gente tem que também excluir pimenta, um monte de coisa, mesmo que goste. Então são detalhes. Mas uma vez ou outra, eu boto um pouquinho e como mais uma vez ou outra. Pimenta que eu até gosto, mas, entendeu? Não tem aquela necessidade, como eu falo. Eu como coisas que vão me saciar e eu não preciso. Ainda bem que eu não tenho vontade. Tem gente que tem vontade, né? Parece que é um vício. Então é muito complicado. Então a alimentação é uma coisa muito importante. Muitas pessoas ficam com problemas de saúde futuramente a longo prazo por causa de alimentação. Isso é um fato. Não é levado à população, cada um vive a sua vida, vai no médico, o médico vai tratar o seu problema naquela hora, mas não dá uma olhada como foi sua vida. Diabéticos tipo 2, às vezes é por causa de alimentação. Então tem tanta coisa, e às vezes você vê um diabético comendo massa pra caramba, é pão de manhã, é macarrão, é pizza, é não sei o que. Eu conheço um assim, falo, cara, é muito açúcar, porque ele vira açúcar no nosso sangue, tem gente que não sabe. E o cara tem medo de doce, né? Mas se ele colocar a bacia dele, a bacia, em vez dele deixar cheia, ele conseguir fazer um equilíbrio, nem a insulina ele vai tomar, que no caso dele ele toma, né? Porque nem todo mundo toma que é diabético, mas ele toma, isso vai depender do nível de cada um. E tem um cara, que é excelente, se chama Dr. Marquezini. Vocês procurarem aí na internet aí, vocês vão achar. O cara é top de linha nessa área, tá? De diabetes tipo 2. Muitas pessoas deixaram de tomar remédios, inclusive a insulina, um monte de coisa, através da alimentação, porém eles têm que todo dia estar medindo e olhando, justamente pela orientação dele com relação à alimentação. Estão se sentindo muito bem. Se você olhar, inclusive, comentários, você fica, caraca, que troço chique. Então, temos que ter cuidado, principalmente viajantes. Tem pessoas que viajam que têm problemas de saúde, como diabetes, como tudo aquilo. É hora de fazer uma alimentação mais adequada, porque você está viajando. Imagina se passar mal na estrada e estiver em lugares desses aí, sem muito acesso à área de saúde. Vai ser complicado. Isso é importante, tá? Por isso que eu estou passando isso aqui, falando bastante coisa a respeito disso, para vocês terem uma noção que, a viagem tem que estar atrelada a uma série de coisas, né? Que eu já falei no outro vídeo aí, que foi o vídeo do resumo da nossa viagem. Eu aproveitei, esclarecer algumas coisas, passei algumas informações. Como eu falei, não que eu sou o dono da verdade, mas uma coisa para pessoas analisarem, pensarem, ver se tem um pouco de sentido, se prepararem. E também estou passando sobre a questão da alimentação, que também é importante para nós que estamos viajando. Muito importante, para nos sentirmos bem, entendeu? A cada dia, e temos uma saúde bacana para poder ficar rodando aí à vontade por aí, né? Então tem essas questões. Eu lá falei um negócio também que eu até botei aqui, pontuei aqui, do frio.
Frio não, né? Você levar suas roupas e coisa e tal, e ficou um negócio meio vago no ar. Leva um casaco, leva 2 cobertores, né? Eu tô falando para nível Brasil, porque tem um detalhe, eu e minha esposa detestamos frio. E nós não temos nenhum interesse, nem vontade, não achamos legal, não estamos desfazendo de ninguém, nem dos lugares tops, bonitos, mas a gente não tem interesse nenhum, nem vontade, vocação, nada para conhecer o Ushuaia, Argentina, Peru, aqueles lugares de frio extremo. Não interessa pra gente, então nós nunca iremos para lá. Por isso que eu falei que eu levo umas coisas mais simples, minimalistas, tudo mais. Se sentir um frio do Brasil, eu vou estar preparado para isso, mas se você vai para esses lugares, aí você tem que se preparar para o frio, tá? Pré-hipertenso. Também tive esse problema há um tempo atrás, um bom tempo atrás. E meu pai começou a tomar remédio também já, não tão novo, mas uma certa idade lá. Minha mãe também. Aí o médico, idade. Seu pai toma, genética, né? É de família. Acabou. Porque eu fui pesquisar esse sal que a gente compra no supermercado, que a grande maioria das pessoas compram, aquilo com o passar dos anos é que vai causar a hipertensão nas pessoas. Não são todas. A população hipertensa, eu não estou falando todas as pessoas, a população hipertensa, quase 80% delas, isso é fato, tá? Elas são hipertensas não por causa da família, por causa da idade. É por causa daquilo que eles consumiram 15, 20, 30 anos durante a vida toda comprando no supermercado, que é um cloreto de sódio. A mesma matéria-prima que faz aqui boa e água sanitária, que não tem problema nenhum. Mas ali leva um iodozinho só e não é um sal com todos os minerais, porque aquilo foi refinado, tiraram tudo. E aí quando você compra, passa a consumir, principalmente quem é novo, para não dar problema lá na frente, porque depois já está um tempo, aí melhora, mas aí o cara já sintetizou dentro do corpo da pessoa. Vai comer o sal integral. Ele tem todos os minerais e não é refinado. E não é o cloreto de sódio, ele é o sal mesmo integral. E o do Himalaia, não sei. Himalaia tem lá, às vezes, falsificação e tal, mas o integral tem que ser integral e tem todos os minerais. A pessoa que faz consumo isso durante a vida toda, ela não vai ter problema. A não ser que aí já é um 20% mais ou menos dessa população hipertensa, que realmente pode ter algum problema de genética e tal, de família. Eu fiquei usando, olhando, pressão, eu quero te acompanhar mais tempo, você está começando a começou a oscilar, eu comecei a aprofundar, aí achei tudo, supimpa, comecei a usar sal integral. Minha mãe hoje usa, minha irmã usa, todo mundo usa, acabou o problema. Quando vai comer 1 mês, 2 meses, andando, viajando por aí, os outros sal comum que o pessoal faz, que eu como marmitex, vocês já viram? Também não tem problema, porque é a curto prazo, é coisa tranquila. A pressão, ela normalizou, e o médico nunca mais tocou no assunto, nem de medicamento, nada, acabou. Olha que eu sempre estou aferindo, praticamente todos os dias, nunca mais. Inclusive, uma coisa muito importante, tenha em mãos sempre no motorhome de vocês isso, tá? Fica mais fácil, que às vezes você não sabe, né? Eu até tenho em casa de apertar, eu sei aferir com ele também, mas tenha isso. Aquele de pulso é bom, tá? Mas compre de colocar no braço, é melhor, tá? E pilha, que eu sempre tiro para poder durar mais, ficar deixando aqui dentro é pior. E a reserva, porque se acabar eu tenho a outra e já repõe em outro lugar. Isso aqui vai ajudar não só você, como amigos, colegas que estão acampados perto de você, pessoas por aí, seja o que for. Outra coisa também, para com esse negócio de botar a mãozinha no pescoço, na testa, termômetro. Leve um termômetro para você ter a noção do que está ocorrendo quando você tiver com febre, alguma coisa, né? E algo muito importante também, um kit com itens de primeiros socorros, tá? Tem aqui espaladrapo, um monte de coisa, gases, tesourinha, um monte de lance, porque às vezes a gente pode estar ajudando pessoas também, num corte, num negócio qualquer. Corda, eu tenho corda também guardada aqui, tanto para uso pessoal, como corda também, reserva, às vezes precisa fazer algum estaque, algum negócio, botar na perna das pessoas e coisa e tal, quem sabe até mesmo amarrar num caso de um acidente mais sério, grave, que afeta aí veias principais do corpo, e não fique com medo não, vai lá e, entendeu, é braço, é perna, isso pode acontecer, um acidente, a gente está andando na estrada, batida, veículo, isso que até que chega aí o pessoal do resgate, uma coisa qualquer, você pode fazer alguns primeiros socorros. Então assim, e aprenda também, né? Eu tive a oportunidade de aprender isso em empresas que eu trabalhei, então a gente tem noção de algumas coisas, muita coisa, por isso que eu estou até falando isso aqui, mas não vou entrar nesses detalhes.
Faça um básico, uma coisa tranquila. Você pode aprender hoje em dia até na internet, de repente você ajuda alguém antes que alguém chegue, mas tudo com cautela, tudo dentro de algo que realmente é correto. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Eu falei, ovo, tá? Tem gente que pensa assim, mas ele está comendo 2 ovos todo dia, não sei o que, isso não vai impactar lá na colesterol, né? Não impacta. Só tenha cuidado com os ovos fritos, e também mexidos. Sei lá como que você faz isso, né? Coloca óleo, aí vai impactar no seu colesterol. E mesmo que esteja com algum tipo de alimento saudável, bom, o negócio não combina muito não, isso vai dar um problema muito sério. Existem pessoas que fazem de tudo e vivem 90 anos aí e tal, né? Sem problema nenhum. Mas tem outros que não. Isso vai de genética para genética. Como eu falei, essas pessoas são mais fortes. E o nosso corpo é impressionante como que ele é forte. Porque a gente faz um monte de coisa errada, come um monte de bobagem, né? E como é que ele lida com isso? Tudo bem, vai dar alguns problemas em alguns, mas demora, né? E outros não. Você vê, tem pessoas que fumam, tá com 80 e tantos anos, tá fumando e não deu nada. Tem outros que morrem, como já aconteceu na minha família, cedo por causa do cigarro, comprovado. É um troço muito complexo, mas nem tanto. O homem que tem que fazer por onde, porque a gente não pode esperar se você é muito forte na genética ou não. Não é verdade? Então nós ingerimos muitas coisas erradas, principalmente o viajante que às vezes está achando que é mais fácil comer aquelas coisinhas bem rápidas, massa demais, eu não sei mais o que, ele quer forrar o estômago. E às vezes está esquecendo até de proteínas que a gente precisa consumir ingerir uma certa quantidade diariamente, que é muito importante. Vou aproveitar o momento aqui também para levar o conhecimento de vocês, que em breve aqui no canal, gratuitamente, não tem nada de clica aqui, saiba mais, não, é gratuito, eu vou estar fazendo algumas aulas, alguns vídeos de como editar vídeos, certo? Como editar vídeos. O básico, para aquelas pessoas que às vezes não sabem nada, um basicão mesmo bacana e os caminhos para a pessoa saber como que ela vai fazer para editar vídeos. Aula 1, aula 2, aula 3 vai ser através de aulas e não episódios. A hora que eu fizer isso, eu vou comunicar com antecedência e tudo mais. Depois dessas, eu vou fazer uma outra também, que é a questão do violão, trocar violão. Mas esse tocar violão não vai ser por partituras musicais. Partitura musical você vai procurar aí uma escola de música e tal. É diferente, seja particular ou não importa. Agora, por meio de cifra, é coisa fácil. 8, 10 aulinhas, acabou. Não precisa de mais ficar. Aí vai ser a vontade da pessoa de ensaiar, de pegar, e ela vai pegando as cifras e vai tocando as músicas que ela tem vontade. Não tem nada difícil. Já fiz isso aí com várias pessoas no passado, eu já dei aula nesse formato de cifra e acabou. Minha filha, a Paula, eu dei 5 aulinhas só para ela. Ela toca violão. Acabou, o resto ela aprendeu sozinha. Mas é porque já tinha o dom. Não sabia nada. Foram 5 só. Então isso vai de pessoa para pessoa. Aí se você tiver força de vontade, pegar, ensaiar, 8 a 10 aulas, acabou. Então eu vou fazer aula 1, aula 2, aí eu não sei quantas, e vou passar isso aqui também. Às vezes você está aí num campo, um negócio qualquer, quer tocar um violão, fazer um negócio, você vai se defender lá sozinho. Eu vou ensinar isso também gratuitamente, nada de clica aqui, e depois vai ter alguma coisa. Não, é gratuito aqui no canal do Vanucci, Corrida Rústica pela Estrada. Espero ter ajudado mais uma vez. Não deixem de ir lá no canal dos nossos amigos aí, novatos na estrada, porém já conhecem bem desse mundo, com o carrinho deles compacto, top de linha, que é a Nani e o Alan, do Pega o Visual. E também no final do vídeo vai estar aí o vídeo da alimentação, como que ela é feita. Aqui eu complementei algumas coisas, e também da parte do resumo da nossa viagem, que lá também eu falei sobre o negócio de como viver na estrada financeiramente. Mas tem um detalhe que também eu esqueci. Eu lembrei quando eu estava editando o vídeo, e lembrei agora que isso nem pontuei ali. Existem pessoas que também têm a carteira assinada, CLT. Às vezes ele é mais novo e tudo, mas ele trabalha como? Online, tá? De longe. E ele tem horário para entrar, para começar no computador, e horário para sair, inclusive horário de almoço. Isso vai ser computado lá na plataforma da empresa que ele trabalha, tá? Existe isso. Não são muitos, mas tem. Então ele trabalha de qualquer lugar do Brasil, onde ele estiver. Porém, tem um detalhe.
tem que ter energia e Wi-Fi. Essas pessoas ficam muito em camping, porque nem todo 0800 por aí você vai conseguir isso. Ah, mas a energia solar, às vezes ela não é suficiente. Ah, e o celular, para poder fazer ali, ou então um Starlink, não sei, depende, às vezes, e você precisa estar logado porque você tem um compromisso com a sua empresa, tá? Então existem as pessoas também que trabalham dessa forma, não são tantos. Recentemente agora eu encontrei também com algumas assim, né? E eles ficam de segunda a sexta trabalhando e vai curtir o final de semana aí nos lugares que eles estão passeando e conhecendo. Abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Vai lá assistir aqueles vídeos, beleza? Para você tomar mais conhecimento de outras coisas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, é de graça, você não paga nada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Na estrada longa o vento soprou, Kombi pipoca no asfalto passou. Brasil gigante cheio de calor, e a gente canta sem nenhum temor. Parando aqui pra um café quentinho, em cada curva um novo caminho.